fé é menos abençoado que o irmão que anda de carro. Porque se começamos a ver na igreja que os muito abençoados são os que têm muito, daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Vai entrar uma divisão, distinção no nosso meio, que inclusive vai parecer que fizemos acepção de pessoas. E isso nunca poderá acontecer. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz que Deus escolheu os pobres do mundo para fazê-los ricos na fé. E é claro que muita gente vai querer continuar a ouvir outro tipo de mensagem, mas, meu irmão, eu prefiro ser fiel ao que está escrito na Bíblia, do que está a pregar uma mensagem que as almas das pessoas ficam cheias, coração cheio, mas Deus está olhando e está dizendo, cabode, não tem glória aí. Não tem glória. Não tem glória. Meu irmão uma vez disse, não, pastor, eu estou sentindo que a minha vida não está bem. Quando você ouve, quando ele está dizendo que a vida não está bem, você percebe que a primeira coisa que ele tem que corrigir é a espiritualidade. A primeira prioridade de alguém que busca Deus na igreja é essa pessoa tem que se encontrar com Deus. É Deus que vai trazer resposta em todas as áreas. Primeiro é estar top com Deus. Pastor, meu marido saiu de casa. Prioridade não é teu marido, é você. Não, vou repetir. Prioridade não é teu marido, é você. Pois se você não estiver bem, teu filho vai passar mal, tua casa vai passar mal, o ambiente da tua casa vai passar mal, no teu trabalho não vais conseguir dar o teu melhor, teus colegas vão passar mal, teu chefe... Então, amigo, teu mundo vai ruir se você não estiver bem. Primeiro, prioridade não é teu marido, é você. Vamos ainda te trabalhar espiritualmente para crescer. E depois, se o que está a fazer o marido ir embora é espiritual, quando você estiver bem espiritualmente, ele vai voltar. Homens que foram apedrejados, mortos, fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de cabra velha, necessitados, afligidos, maltratados. Quer dizer que uma pessoa maltratada também pode ser uma pessoa cheia de Deus. Ah, pastor, não anda a me tratar bem. Aí vê por causa mesmo de Deus é que não vai tratar bem. Pastor, como assim? Aí vê tem lutas que estão a vir na tua vida por causa de Deus. Mas se você ficar firme com Deus, it's a matter of time. É uma questão de tempo. Essas pessoas vão reconhecer aquilo que você carrega. Não se curve diante das circunstâncias. Diga, aquilo que está em mim é maior do que aquilo que está no mundo. Por que é importante essa série? Eu vou continuar no fundamento da série antes de entrar propriamente dito na primeira história da série. Por haver Deus provido coisas sobre o nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Isso é no 40. Agora veja o que ele diz no capítulo 12. Quando ele sai do capítulo 11, ele entra no 12, ele diz algo profundo. Deus é bom. Portanto, também nós, quando ele diz também nós, está a falar de mim e de ti. Já não está a falar dos antigos. E olha a expressão que ele usa, também nós. Quer dizer que a galeria da fé terminou no versículo, embora os originais não tenham versículo, no versículo 40, mas no capítulo 12 ele diz também nós. Ou seja, nós estamos incluídos na história dos homens e mulheres de fé. Diz que temos a nos rodear o quê? Uma tão grande nuvem de quê? O que é a nuvem de testemunha? É os homens da galeria que ela acabou de falar. Eles estão ali escritos como nossas testemunhas. Mas é também nós. Por outra palavra, o que eu quero introduzir é que chegou a tua vez também. Não, vou repetir, chegou a tua vez. Vou repetir, chegou a tua vez. Chegou a tua hora. Agora ele dá umas recomendações que não é o que eu quero falar agora, mas elas são aptas e úteis para nós todos os dias. Ele fala de desembaraçar-se do peso e do pecado. O peso afeta a tua velocidade e o pecado afeta a tua comunhão. Mas um outro dia eu vou falar nisso, isso não é o tema de hoje. Agora, por que é importante? Porque se o escritor aos Hebreus diz que eles são uma nuvem de testemunhas para nós, então nós precisamos de ouvir essas testemunhas. E quem são essas testemunhas? Se você for a ver, vamos olhar, por exemplo, o que ele fala, dentre muitas personagens que ele pronuncia o nome, outras ele fala pelos feitos das personagens. Por exemplo, Daniel não está com o nome, mas Daniel está com o feito da personagem. Ele diz, por exemplo, homens que fecharam a boca, quê? Homens que fecharam a boca, quê? Versículo, se você for recuar no versículo 33, no último item, você vê que homens que quê? Esse é o primeiro testemunho que nós vamos ter na galeria aqui às quartas-feiras. Agora vamos viajar alguns a 3.000 anos atrás, até a era, nada mais nada menos, do senhor rei Dário. Isso em Daniel capítulo 6. O próprio nome Dário significa senhor. Ele mesmo era o rei nos dias em que Daniel foi eleito governador. Daniel é um homem de Deus e político. Mas ser político para Daniel não é ser corrupto. O problema não é ser homem de Deus político. O problema é ser homem de Deus político
corrupto. Por sinal, até em Angola, não temos exemplos desse até onde a nossa boa fé nos faz ver, mas olhando com os olhos da fé. Amém. Sejam positivos, irmãos, sejam positivos. Daniel capítulo 6, sejam positivos. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino, Daniel capítulo 6, a 120 sátrapas, né? Um termo usado para governadores, líderes, né? Governantes do povo, líderes de região. Esse mesmo rei. E sobre eles, sobre os sátrapas, ele decidiu levantar quantos presidentes no versículo a seguir? E sobre eles 3 presidentes, com os quais Daniel era um. Veja, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, Daniel foi separado no povo, ou seja, como alguém que não é só mais um no meio do povo, mas é especial. Mas a graça que Daniel tem, Deus é que lhe deu. De tal maneira que mesmo no lugar onde Daniel podia ser recebido como escravo, lhe separaram e disseram, não, se lhe usar como escravo, não estamos ele a aproveitar de forma devida. Porque você tem algo mais com ele que pode ser útil. A distinção na vida de Daniel é tão grande que Daniel atingiu uma dimensão nesse reino que Dário, um dos reis, está a selecionar governadores sobre as províncias. Mas por cima dos governadores, ele seleciona 3 pessoas que serão presidentes por cima, ou seja, serão como se fossem os líderes de regiões do império. E entre os líderes de regiões do império, vem alguém de um povo que veio cativo e sob a condição de um povo inferior. Por outras palavras, onde você está vindo, não dita onde você vai chegar. Você não pode confundir a tua história e com o que acontece ao longo da tua história. Onde você passou e o que você passou não vai e não determina onde você vai chegar com Deus. E vou dizer aqui algo para a tua alma. Não é porque não está dando certo até aqui que vai continuar a não dar certo. Então não é onde eu estou, é quem está comigo aonde eu estou. Deus está com Daniel e Daniel está a ser escolhido como um dos presidentes, ou seja, a glória na vida de Daniel é tão grande que ele seleciona, irmão, Deus pode usar qualquer pessoa para trazer a promoção que ele quer trazer para a tua vida. Não há barreira. E eu posso ir mais profundo, posso ir mais fundo nisso. Deus pode usar teu próprio bruxo, mulonge, feiticeiro, o que consulta os espíritos familiares, para que ele se torne mordomo de Deus na tua promoção. Não fica com medo quando disserem, cuidado com esse que está te promovendo porque é feiticeiro. Porque quando Deus ordena, diabo fica mordomo. Porque às vezes o cristão tem muito medo. Não, tem que ter cuidado. Esse como é feiticeiro. Quando Deus está a ordenar, até o mulonge fica obreiro. Até o bruxo fica obreiro, fica servo. A palavra de Deus faz todo mundo tem um nível de ação de Deus em sua soberania que tudo se curva. Até o servo do mal se curva. Até o servo das trevas coopera. Deixa eu dizer uma coisa. Quando Abraão foi para o Egito adorava Deus? No Egito de Abraão? Não. Não só não adorava Deus, como tinha um nível de magia naquele lugar que pau se transformava em cobra como Deus fez com Moisés. Mas é claro que foram dias muito antes de Moisés. Mas a Bíblia diz que quando Abraão saiu do Egito, o Egito lhe deu riquezas ordenadas por Faraó. E aquelas riquezas do Egito são riquezas do quê? De adorador de Deus ou de adorador dos deuses? O que você não recebe das pessoas é o que Deus te diz para não receber. Cuidado ao receber dinheiro dessa pessoa. Dizem que o dinheiro dele é trabalhado. O dinheiro dele é trabalhado. Faz chegar aqui na minha mão. Faz chegar aqui na minha mão. Eu vou destrabalhar o dinheiro com a oração. Mas se Deus te disser não receba, e se você sentir falta de paz quando alguém te fizer uma oferta, aí é diferente, é um alerta. Aí é Deus que não quer. Por isso é que quando Naamã, o general, tentou oferecer a profeta Eliseu as ofertas pela cura, Eliseu lhe disse, não vou receber nenhuma moeda de ti, pode ir embora. Queres que eu te fale de Abraão? O mesmo Abraão que recebeu riqueza de Faraó é o mesmo Abraão que quando o rei de Sodoma e Gomorra quis lhe dar riquezas, ele disse, não vou receber riqueza que você quer me dar, para que você não diga, eu enriqueci Abraão. But something here we need to meditate about. Como é que ele de Faraó recebe, mas do rei de Sodoma não recebe? Alguém está comigo? Agora me apetece vos juntar outra vez 4 para você falar dessa pergunta que eu fiz. Para vocês conversarem sobre essa pergunta, mas não vou vos juntar. Por que Abraão recebe a oferta de Faraó, mas não recebe a oferta do rei de Sodoma, irmãos? Abraão disse algo profundo. Abraão disse, para que você não vá dizer
que você me enriqueceu. Quer dizer que o problema não é a oferta que o homem vai dar. O problema é com que coração o homem quer te ofertar. Porque há pessoas que quando te dão com a esquerda, te suja com a direita. E há pessoas que vai dizer, não recebe deste, porque este quando dá com uma das mãos, boca dele não para. Só está a dar para te estender, só está a dar para dizer que fiz, é show off. Então alguns vai te dizer, não receba nada, desse não receba, desse não receba. O problema não é o que sai da mão, o problema é o que está. Que Deus te livre de receber ofertas de pessoas que não têm sigilo de inscrição e têm má intenção com aquilo que vão dar. E quando Deus te dizer não receba, não receba mesmo. Agora, se Deus tiver a usar alguém, fica atento. Não é porque é feiticeiro, nem porque anda com muita coisa. Você diz, não, se Deus está a usar ele, eu sinto paz. Deixa ele ser usado. Deixa ele ser usado quando chegar aqui. A oração santifica. Quando você orar, acabou. Há uma distinção na vida de Daniel que faz lhe apontarem o dedo e lhe escolherem. Deus será o promotor do talento que você carrega e da graça que você tem, para que teu nome seja elevado e você seja promovido na dimensão da sua vontade. Daniel foi escolhido não de qualquer jeito. Daniel se tornou líder dos sátrapas, líder dos governadores. Luta dele começou. Você que quer que Deus te promova também se prepara. Diga para o irmão do lado, onde tem promoção? Tem tribulação. O diferente ou o contrário será verdade. Onde tem tribulação, não fica desanimado, não fica desanimado. Onde tribulação está. Porque alguns de nós estamos a enfrentar lutas por causa do nível da promoção que Deus já depositou no teu espírito. Só que o diabo, ele não vai te combater aqui por causa do lugar que você está. O diabo não bombardeia no nível que você está. O diabo te bombardeia no nível que você pode ir. Ele te ataca no nível da ameaça que você é. E eu creio no que Daniel disse, o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Eu quero dizer que você ainda fará proezas com esse Deus. As lutas que você enfrenta, não é no segundo lugar que você está. Quando queriam matar as crianças nos dias de Jesus Cristo, não mataram só uma, mataram todas para não sobrar ninguém. Chama-se aquilo ataque no nível que ele representa. O inimigo não vai atacar no nível que você está. Então assim, mas pastor, eu tenho tanta luta, por quê? Às vezes isso é o primeiro sinal de que você tem graça. Só que o que acontece? O que eu vi muita gente fazer ao longo da minha vida cristã ou da minha vida pastoral? Eu vejo pessoas que têm lutas, Paulo, mas elas desistem das lutas. Elas estão cansadas. Em vez de elas se robustecerem com Deus, elas começam a reclamar das lutas. Oh, Deus, ele luta. Por que para os outros é fácil? Por que para os outros é fácil? Por que para os outros é fácil? Por que para os outros é mais fácil? Por que aquele não tem dor? Por que aquela não tem dor? Por que aquela consegue facilmente? Por que o outro consegue facilmente? Por que os outros alcançam? Por que eu não estou alcançando? Ei! A vida dos outros é mesmo dos outros. O caminho dos outros é mesmo o caminho dos outros. Você nunca vai responder, eu tenho vos dito, isso é uma frase minha, você nunca vai responder pela oportunidade que os outros tiveram. Você só responde pela oportunidade que você tem. Em vez de você ficar reclamando da luta que você tem que dizer, diabo, Satanás, você pode me combater do jeito que você quiser. Vida, você pode querer ficar difícil do jeito que você quiser, mas eu não vou negociar e desistir daquilo que Deus me entregou. Você tem que ser aquela que diz, comigo tem que ser com luta, então vamos lutar. Em vez de se atirar no chão, levanta e diz, é fight. Comigo tem que ser com fight. Eu vou te dar borno até você recuar. Alguém está comigo? Você tem que ser a pessoa que aceita a luta e combate o bom combate. Algumas vezes tem que ser assim. Você quer se prostrar? Irmão, o caminho mais fácil é o caminho de desistir. Desistir é fácil. Desistir é fácil. Todo o caminho que Deus te propõe, a promessa que Deus faz é eu estarei contigo, eu estarei contigo, eu estarei contigo, eu estarei contigo, eu estarei contigo. Deus nunca disse que seria fácil, mas Ele disse, eu estarei contigo. Diga para o irmão do lado, Deus nunca prometeu facilidade, mas prometeu presença. Diga para Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está contigo. Vamos lá, vamos avançar mais um bocadinho. Ele foi distinguido como presidente. E é interessante, no versículo 2, ele foi distinguido, veja, para que o rei não sofresse dano. Está vendo?
Tem pessoas que são proteção de outras pessoas. Alguém está comigo? Tem pessoas que são proteção de outras pessoas. Versículo 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas. Veja, não só foi distinguido entre os três, mas entre os três que foi escolhido se distinguiu. Porque a distinção, às vezes, é só mesmo o talento que você tem, a graça que você tem, ao serviço no seu máximo potencial. Então, vai lá, aponta aí a seguinte oração. Você vai orar assim, da seguinte maneira: Pai Celestial, aponta aí, me dê graça. Você vai orar todos os dias durante 7 dias. Você que sabe orar de hora em hora, de 3 em 3 horas, você vai pedir a Deus: Pai, me dê graça para que excelência e distinção sejam a minha marca em tudo que eu fizer. E eu digo mesmo em tudo, porque você está aqui e diz: não, eu já sou excelente naquilo e naquilo. Não. Eu não estou falando excelente naquilo e naquilo. Em tudo, em tudo. Deus nos dê excelência e distinção. Distinção é importante para que os outros vejam. Porque distinção é a capacidade dos outros conseguirem notar o talento. Porque há pessoas que têm excelência, mas ninguém nota. Tem talento, mas ninguém nota. Tem capacidade, mas ninguém promove. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dos presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, aleluia, e isso vamos estar a orar mesmo para que essa excelência se manifeste nos próximos 7 dias, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Veja, o rei já estava a pensar: desses três, vou meter Daniel a controlar todo mundo. Isso é graça de José. Está vendo? E eu acredito, irmãos, que o rei já quis mesmo lhe pode controlar todo mundo. Mas para não escandalizar alguns que são os autóctones, porque Daniel não é autóctone, Daniel não é de lá. Daniel está vindo de um outro povo. Dá para não dizer, os autóctones não dizer: estão nos colocar de lado, estão levantando outro povo, então, fica só embora 3 com ele. Mas o desejo do rei já era colocar ele como líder de todos. Confusão começou. Veja o que aconteceu, versículo 4. O problema entrou na vida de Daniel. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam o quê? Ocasião para acusar. Irmãos, tem pessoas que estão à procura de ocasião para te acusar. Alô? Nunca vai faltar no teu caminho esse tipo de pessoas que procuram ocasião para te acusar. Por isso é que nós, quando ouvimos calúnias a nosso respeito, temos que aprender e dormir na paz. Sabe qual é a oração mais poderosa contra a calúnia? Você vai orar assim contra a calúnia: Senhor, assim como fechaste a boca dos leões, cala a boca de toda a calúnia que se levantou contra a minha vida. Quando você orar assim, vai dormir. Porque aí já não é mais contigo, aí é com Deus. Deus vai envergonhar cada boca mentirosa que se levanta contra a tua vida. Nós, cristãos, temos que ser os que suavizam o ambiente onde nós estamos. Porque senão, tem pessoas que saem de casa mal disposta, ela quer carregar mais função para ti. Quer te olhar mal, quer falar mal, quer julgar mal. 5. Procuravam ocasião para acusá-lo, a Daniel, a respeito do reino, mas eles não puderam achar ocasião. Esse é o cristão. Filho de Deus não pode dar ocasião nas pessoas. Elas têm mesmo que inventar. Nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nem erro, nem culpa. Versículo 5. Disseram, pois, preparem-se. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar Daniel, senão a procurarmos contra ele aonde? Querem usar a lei do Deus de Daniel para acusar a própria lei do Deus dele. Já viram? Procurar ocasião. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. O pior tipo de pessoa que você pode ter no mundo são os bajuladores. Vou te explicar por quê. Nada contra honrar as pessoas. Nada contra elogiar as pessoas. Isso é bom. O africano, por natureza, ele tem cultura de honra. Principalmente honrar aqueles que são mais velhos, honrar aqueles que são autoridade. Nós temos isso no nosso sangue, honrar as pessoas. Mas honrar e bajular é diferente. Por quê? Porque o bajulador é aquele que elogia, não porque está a ser sincero com o elogio, mas na mente do bajulador ele sempre está pensando no objetivo por detrás do elogio. Não há verdade no elogio do bajulador. O bajulador não está a mostrar o coração dele. O que não é bajulador é aquele que vai te elogiar porque é um elogio sincero. Está vindo o coração. Bajulador não. Bajulador tem um objetivo. Rei Dário
caiu na armadilha da bajulação. Oh, rei, vive eternamente bajulador. Mas o objetivo não é te elogiar. Eu tenho um plano como eu elogio. Qual é o meu plano? Rei, todos os presidentes eleitos do reino, prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram que o rei estabeleça quê? A minha pergunta, quando eles estão a falar todos, é todos com quem? Daniel, porventura, está no todos? Está? Juntaram complô contra Daniel. É assim que acontece. Tem muitas vezes que vai te parecer que os teus inimigos são muito mais do que você. Mas eu quero dizer uma coisa profunda para a tua vida. Você e Deus serão sempre a maioria. Vou repetir, você e Deus serão sempre a maioria. E eu vou colocar aqui 2 pontos na minha mensagem. O primeiro ponto que eu quero deixar no teu coração é: quando Daniel foi distinguido diante dos outros, inimigo dele não foram outras pessoas, foram os colegas dele. Os colegas que não suportaram a distinção foram os inimigos dele. Assim como José, quando ele falou do sonho que Deus ia lhe exaltar acima do quê? Dos irmãos e do pai. Sabe onde é que o problema de José veio? Nos próprios irmãos dele, da casa dele. Ou uma vez um amigo meu de infância, ele disse assim: estou muito triste porque perdi o meu pai, que naquela altura precisava de ti, você não estava lá. Eu disse: realmente, quando perdemos alguém, queremos que as pessoas estejam do nosso lado. É um período muito sensível. Mas eu lhe disse algo que ele ficou a pensar. Eu lhe disse: mas quantas vezes você me contou os teus sucessos, as tuas alegrias? E eu de coração celebrei contigo. E eu disse a ele: o que é mais fácil? Chorarem contigo ou fazerem festa no dia dos teus sucessos, dos teus alcances? Seja você a amiga que celebra o sucesso da tua amiga. Seja você o amigo que celebra o sucesso do teu amigo. Seja você o irmão que celebra o sucesso do teu irmão. Seja você a ovelha que celebra o sucesso do teu pastor. Luta dele começou aí. Promoção veio. Se levantaram contra ele. Primeiro ponto. Tribulações vêm por causa do teu Deus e da promoção do teu Deus. Guarda isso. Às vezes tem problemas que estão a vir na tua vida. Já está a te anunciar. Está a vir bênção, está a vir bênção, está a vir bênção. Então você tem que saber interpretar. Quando a pressão aumenta, a graça também aumenta. A pressão não vai aumentar sozinho. À medida que a pressão aumenta, a graça aumenta. A pressão aumenta, a graça aumenta. A pressão aumenta. Você tem que dizer: Deus, aumenta a graça para eu suportar. Porque depois dessa pressão está vindo um tempo bom. Segundo ponto da minha mensagem, estou a terminar. Cuidado com os bajuladores. Quando nós estamos numa posição somente da autoridade em qualquer lugar, de influência, podemos ser vítimas de pessoas que são instrumentistas. Eu escrevi um pensamento. O que é que prejudicou o rei Dário e fez com que ele se levantasse contra Daniel? Quando nós estamos cegos no nosso narcisismo, eu diria aqui o nosso ego, não vamos conseguir notar a aproximação dos bajuladores. Nem vamos confundir os bajuladores com aqueles que nos amam, que vão fingir estar preocupados conosco e com a nossa reputação. Mas o que eles querem muitas das vezes é nos usar como arma de arremesso, para que eles possam chegar onde eles querem e para que às vezes possamos ser usados para atingir outras pessoas. Um pai, ele tem que saber quando o filho está a fazer jogo, para fazer com que ele se levante contra o outro irmão, ou até mesmo quando ele se levanta contra a sua esposa. A mãe tem que saber quando o filho está a fazer jogada. Porque as mães, às vezes, elas querem o quê? Querem dar uma que ama mais o filho que o pai. Tem mãe aqui que diz amém. Uma vez alguém chegou a mim e disse assim: pastor, eu estou com um problema no meu casamento com essa mulher. Por quê? Está com problema porque ele diz: quando eu dou carinho no filho, nesse caso que era o filho só dela, ela me diz muito bem, sou um bom pai. Mas quando eu quero disciplinar, quando eu quero educar, corrigir ou castigar, ela já me diz: não faz isso, e estás a tratar ele como se ele não fosse teu filho. E ele me perguntou assim: será que eu sou pai para dar carinho? Não sou pai para corrigir? Eu lhe falei: meu irmão, até nós que somos mesmo os pais biológicos, também a mãe vê que se levantar para nos dizer que está a tratar mal, tipo, nem nosso filho. Quem aqui é pai, diga amém o que eu estou a dizer. Eu disse assim: homem, você vai correr o risco só de desprezar sua criança à toa. Até nós. Às vezes também estão a nos falar, tipo, não, até nós passamos por isso, é próprio. Saiba fazer a interpretação correta e se posicione de forma correta. Se você entrou dentro de um casamento que lá tem filho, não entra, ainda que o pai dele não queira, ainda que o filho não queira, não entra como padrasto, entra como pai.
E o filho que você encontrar também lhe assume como teu. Porque quando ele chegou e Deus lhe dá uma oportunidade de ser pai dele. E quando a mãe ficar com esse problema, você não é o único, faz gestão, gere, faça boa gestão. Se você conhece alguém nessa situação, traga ele na próxima quarta-feira, amém?